Pelo segundo dia consecutivo, aparelhos de telecomunicação explodiram no Líbano, matando mais de 14 pessoas, ou mais 14, né, Favale? E essas suspeitas de uma sabotagem em massa seguem recaindo sobre Israel. Marcelo Favale, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no nosso 3 em 1. Conte pra gente por que essas suspeitas estão recaindo sobre Benjamin Netanyahu e como está a situação agora. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Eu vou fazer aí uma divisão. Primeiro a notícia. Pelo menos 14 pessoas morreram e há 450 feridos, alguns deles em estado grave, depois que walkie-talkies, que são esses aparelhos de telecomunicação bem mais simples em comparação com um celular, começaram a explodir de novo, quase que simultaneamente em Beirute, em diferentes partes também do Líbano, que faz fronteira norte com Israel, pelo segundo dia consecutivo. Só que na terça-feira foram pagers, que também é um equipamento bem mais rudimentar, popular nos anos 90, que recebem mensagens simples de texto. Qual que é a semelhança entre os dois equipamentos? Essas são as imagens dos hospitais, principalmente no sul do Líbano, ao redor da capital Beirute, lotados destes feridos. Inclusive a Jordânia, um país vizinho, já ofereceu ajuda para atender tantos feridos simultâneos, porque os hospitais já começam a ficar superlotados. Voltando ao tipo, de equipamento dessa suposta sabotagem em massa. São equipamentos de telecomunicação rudimentares. Eles não usam a mesma tecnologia de um celular, de um smartphone, que pode, por exemplo, não só enviar voz, texto, vídeos, fotos, mas uma desvantagem para grupos que querem se manter na clandestinidade é que os celulares, eles têm uma capacidade de geolocalização. Então, grupos, a exemplo do Hezbollah, que parte dele é um braço militar tido como um grupo terrorista, ainda usa uma tecnologia que tem 30 anos, no caso dos pagers, e mais de 50 anos no caso dos walkie-talkies, para não usarem telefones celulares e, assim, dificultar a localização de alvos específicos por agências de inteligências tidas como inimigo. E aí, o Evandro me pergunta como é que essas acusações recaem sobre Israel. É que o Hezbollah deixou claro, muito poucas agências, muito poucos governos teriam essa capacidade logística e tecnologia de criar essa sabotagem. E como o Hezbollah, no Líbano, está em pé de guerra com Israel, obviamente recai-se essa acusação. Israel não assumiu a autoria dessa dupla sabotagem, esses 2 dias de atentado, mas também não disse que não o fez. Quem disse foi os Estados Unidos, que vieram a público dizer, não tenho nada a ver com isso. Agora, o que pode se explicar dessa mega sabotagem é o seguinte, nós estamos falando de milhares de pagers que explodiram, porque tem 12 mortos na terça-feira com as explosões dos pagers e 2.750 feridos, 200 em estado grave e hoje mais de 400 feridos, 14 mortos. E aí é uma imagem de uma casa que tinha um desses walkie-talkies que explodiu. A gente vê que boa parte da parede ficou toda chamuscada, o que dá para entender que é uma explosão de médio porte, pelo menos. Agora, por que esses equipamentos explodiram? Ah, porque hiperaqueceu a bateria? Não. Muito provavelmente, para ter esse grau de ferimento, esse grau de destruição, estes aparelhos eles foram interceptados por alguém. Então, leia-se uma agência de enorme capacidade logística, a exemplo do Mossad, para interceptar carregamentos na casa dos milhares e fazer alterações no hardware. Nossa. Uma das possibilidades é que foi colocado um explosivo plástico, cerca de 14 gramas já seria o suficiente para um determinado tipo de explosivo plástico para fazer esse tipo de estrago. Existem imagens que já foram corroboradas, circulando nas redes sociais, mas elas são impublicáveis, de pessoas que estavam segurando esses aparelhos e tiveram a mão amputada. Então, é para vocês entenderem o tipo de estrago capaz de fazer esse tipo. Então, quem atendeu a um walkie-talkie, a um chamado, ou estava lendo a mensagem no pager, teve parte do rosto desfigurado pelo tamanho da explosão. Então, uma agência, supostamente, essa é a linha de investigação ou de suposição mais sólida, que houve a interceptação desses hardwares, houve uma alteração no equipamento para implementação de um explosivo plástico que ou foi acionado pelo calor da bateria ou foi acionado
por um tipo de raio, um tipo de onda específico que fez essa detonação. A gente está falando de algo que é puramente verdade, mas que estaria no enredo de um filme do James Bond ou daquela série Missão Impossível. Nem parece real. Bom, Favale, obrigado pelas informações. Se tiver novidades, espaço está aberto para você aqui. Virei correndo. Obrigado, gente. Um grande abraço.